Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Ótica Dude, Farese, Faculdade da Região Serrana, Doutora Margarete de Siqueira Silva, Doutora Sidney Aparecida Galo, Clínica Seja Leve Letícia Berger, COES Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Terapeuta Capilar Tarciana Gomes Beger e Loja Campeão. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana, Papo de Mulher chegando para tratar de um assunto que muitas mulheres têm dúvidas, né? E o problema também. Vamos falar sobre a incontinência urinária com a fisioterapeuta Vânia Espíndola. Vânia, boa tarde, mais uma vez seja bem-vinda ao nosso papo. Boa tarde, Marcinete, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pomerana. Prazer estar mais uma vez aqui com você. Prazer é nosso, Vânia. O que é a incontinência urinária? Então, a incontinência urinária, ela é uma perda involuntária da urina, tá? Ela pode estar associada a um esforço, né? A um espirro, uma tosse. Então, assim, tem vários fatores que levam a essa perda involuntária da urina. E quais os sintomas da incontinência urinária? Então, os sintomas, eles são assim, o aumento do número de frequências ir ao banheiro, né? O aumento de números de micção. Por exemplo, num dia, se você for caracterizado, vamos contar aqui, superior a 8 vezes. Então, já acende uma luzinha vermelhinha ali, do laranja para o vermelho, que a gente tem que ficar mais atento. Né? Superior a 8 vezes a fazer xixi por dia já é um sintoma? É mesmo para aqueles que já tomam esses medicamentos, chás diuréticos? Então, aí é um outro fator, né, que mais adiante pode te levar a ter uma incontinência urinária, né? Porque você vai estar causando uma hiperatividade aí na musculatura, né? Que envolve toda a questão da bexiga, né? A necessidade de chegar a usar um protetor diário porque está tendo um escape, né? Necessidade de ir ao banheiro, né? Noturna. Eu levantava umas 2 vezes, agora eu estou levantando 2, 3, 4 vezes. Lógico que a gente tem que levar em consideração pessoas hipertensas, né? Que fazem o uso de diurético, então essa frequência de ir é normal pelo uso daquele medicamento. Sim. E quem é mais afetado pela incontinência? Na verdade, são as mulheres mesmo? Sim, são as mulheres, né? Porque ela tem uma predisposição a apresentar uma capacidade de oclusão de uretra, né? Por ser a uretra feminina, é uma uretra mais curta, né? Então, vai depender de vários fatores. Tem as questões dos partos, né, de gravidez, que também vai somar aí no ponto, né, no caso de nós mulheres termos mais predisposição a vir a ter a incontinência urinária. E, Vânia, o que são os aparelhos esfingterianos? Então, é um grupamento, né, de musculatura responsável pela contração da uretra. Tanto os homens quanto as mulheres têm, né? E eles são esse grupo de músculos são responsáveis para evitar a perda de urina, fazendo a contração, né, do colo da bexiga. Funciona de que forma? A parte mais baixa
da bexiga, caracterizado colo da bexiga, é rodeado por esse músculo que se chama esfíncter uroretral, né? E ele permanece contraído, né, para manter o canal que transporta a urina, né, fechado. Então, ele vai manter esse canal, a uretra, fechadinha. Quando a gente tem, né, uma comorbidade ali, que a gente tem um descontrole nesse músculo, no esfíncter, então ele vai ficar mais relaxado e aí acontece da gente ter a perda. Entendi. E com que idade as crianças começam a controlar a micção? Então, por volta de 18 meses, né? Ou seja, um ano e meio, a partir de 1 ano e meio. Lógico que isso vai depender, né, do amadurecimento do sistema nervoso de cada criança, né? Que a gente fala que é uma fase de maturação e que abrange a primeira infância, né? Então, de primeiro mês de vida até 24 meses e parte da segunda infância, que é subsequente do 24º mês até os 10 anos. Mas, entre as crianças, tem um distúrbio que é o mais comum, né, que é chamado de erunese noturna, que é o famoso xixi na cama, que é caracterizado pelo controle inadequado de micção. Então, a gente tem que analisar. Tem as meninas, por exemplo, elas conseguem controlar um grau de maturação em determinados pontos com idade menores do que os meninos, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E aí entra nessa questão de erunese, entra a questão física, né, que pode estar ligada a problemas genéticos, e também a problemas psicológicos. Tem que descobrir as causas, né? As causas têm que ser investigadas. Tem que ser muito investigadas, porque tem crianças, né, que a um certo ponto, tranquilo, não fazia o xixi na cama, fez o desfraude, tudo direitinho, né? E do nada começou a fazer o xixi na cama, né? Não existe esse do nada, entre aspas, né? Pode a chegada de um irmão, a gravidez, né, de um segundo filho, pode estar atingindo lá a questão psicológica daquela criança que antes seria filho único e sofre essa questão de psicológica, conflitos familiares, separação de pais. E isso tudo pode estar por trás desse famoso xixi na cama à noite. E que mecanismos possibilitam controlar a eliminação da urina de acordo com a nossa vontade, Vânia? Então, nós temos que ter esse aparelho esfincteriano, a gente tem que ter sadio, né? Porque é ele que vai comandar a questão de ter ou não a incontinência, né? De que forma? É tudo controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo, né? Que é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ele é responsável por essa ação do esfíncter, de estar contraindo, de não deixar ter o escape do xixi, né? E como ter... Então, a gente vale... E como ter esse aparelho sadio? Você disse que temos que ter ele sadio, né? Isso. Então, e tem também, deixa eu só acabar de explicar aqui o parasimpático, né? Que promove a contração da bexiga, que é aquele momento que a gente vai precisar ali ir ao banheiro, a gente precisa esvaziar a nossa bexiga. Então, o parasimpático, ele nos avisa que a bexiga está completamente cheia e que a gente precisa ir. Quando acontece da gente ter, né, um afrouxamento do esfíncter, uma sensibilidade maior ou questões de infecções urinárias, né? Isso tudo vai afetando a região esfincteriana, né? E a gente sempre tem que estar atento aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas, para a gente não deixar chegar ao ponto de
efetivamente ser diagnosticado com uma incontinência. Entendi. E qual a relação da gravidez e a incontinência? O feto aperta ali a bexiga? Então, é pelo aumento da pressão intraabdominal, né? Nós mulheres, né, já temos a predisposição ali genética de ter um encurtamento, né, da uretra ser mais curta, essas coisas. E aí tem a pressão dos nossos órgãos, né? Lógico, a pressão que o feto vai exercer sobre a bexiga, né, sobre todo o nosso assoalho pélvico, e também a questão do peso, né? Pessoas relativamente mais cheinhas têm a predisposição ali de a maior probabilidade de vir a ter uma incontinência. Então é mais realmente pelo aumento da pressão. Uhum. Tem a questão de ter paridade, né, multiparidade, então de ter 1, 2, 3 filhos, isso também influencia na questão. E, por exemplo, além da obesidade, da gravidez, que doenças podem causar a incontinência urinária e quais os fatores de risco? Então, as doenças neurológicas, né, Parkinson, esclerose múltipla, então são doenças neurológicas que afetam, né, uma própria hérnia de disco também, por haver uma compressão neural ali, pode estar diretamente ligada a uma incontinência urinária, né, um estresse emocional, infecções do trato urinário, a própria menopausa, além da nossa, né, da questão da idade avançada. Nos homens, né, o problema prostático também. São as causas. E existem diferentes tipos de Isso. incontinência? Existe sim. Caracterizado hoje, tem uma divisão de três características, né, 3 divisões da incontinência urinária, que é a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a mista, né? A de esforço, ela é denominada por aquela incontinência que, se você, ao pegar um peso, dá um escapezinho de xixi, ao tossir, ao rir, o simples fato de você levantar de uma cadeira, né? Você está na posição ali sentado, você vai levantar, tem um escape do xixi, mesmo que seja gotinhas, mas já é um sinal ali que a gente tem que ficar bem atento, né? A incontinência urinária de urgência, ela é uma consequência de uma hiperatividade, né, detrusora, né? Você não consegue saber o ponto de você estar com a bexiga cheia, agora eu tenho que ir ao banheiro, né? Porque normalmente é isso. O nosso parasimpático vai lá, avisa pra gente, olha, sua bexiga tá cheia, você tá sentindo aquela sensação, vai ao banheiro. A gente consegue chegar ao banheiro tranquilo. E a de urgência, não. Mesmo dormindo, você vai acordar, quero ir no banheiro, mas não é o tempo suficiente de você chegar ao banheiro para poder fazer. Que sempre você vai ter aquela perda ali, né? E a mista é caracterizada pelas duas. Né? Você Tanto falou de... a urgência quanto... Você falou de bexiga cheia. No geral, quanto de xixi uma bexiga consegue suportar? Tem disso? Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? Essa média a gente consegue fazer através de um diário miccional, né? Que é um teste que a gente faz de 24 horas, que você consegue colher a urina, fazendo todos os seus... agora eu tomei um copo de água, foi 200 ml, fui no banheiro tantas vezes, e toda vez que vai, colhe o xixi, você sempre vai colher num recipiente, né? E aí é feito essa medida. Entendi. E como é feito o diagnóstico para incontinência urinária, Vânia? Só a questão física da pessoa
é necessária ou precisa de mais diagnósticos? Não, olha só, o diagnóstico é feito de várias formas, né? Primeiro, uma história clínica daquele paciente, né? Que a gente vai fazer um questionário, né? Com frequências de perda de urina, quais são os hábitos miccionais dele, o grau de incômodo, né? A condição que ele perdeu aquela urina, se foi por esforço, se ele estava fazendo alguma atividade, se ele pegou algum peso, ou se foi condição dele não conseguir chegar ao banheiro, né? Se faz associação com algum medicamento, se passou por alguma cirurgia, algum trauma pélvico, né? Tem os exames físicos, aliás, né? Que são exames abdominal, para detectar, que detecta alguma massa pélvica que pode estar comprometendo aquela bexiga, né? Avaliação neurológica, esse diário miccional que eu acabei de falar também, né? Que permite avaliar o número de micções, o número de episódios durante 24 horas de perda, né? O volume de líquido ingerido e o volume de líquido eliminado. E tem os exames complementares, que um exame de urina, por exemplo, se ele der alterado, né, porque a gente vai saber questões de sedimentos, né, de elementos físicos, para poder ver qual é a possibilidade daquilo estar correlacionado a uma incontinência urinária, até próprio uma ultrassonografia, para ver se ao eliminar todo, né, o líquido, depois do início de uma sonografia, se ficou algum resquícios de presença de líquido. E quando é necessário o tratamento? Existem 3 tipos, como você mesma citou, de incontinência urinária. Todas elas precisam de tratamento? Sim. Você começou a perceber, né, tendo uns escapes, muitas mulheres em questão de ter um próprio quadro de tosse, né? Eu fiquei gripada, eu tô tossindo, começa a fazer o uso de alguns medicamentos para tratar esse quadro, começa a ter uma perda de urina, né? Então, assim, nos primeiros sintomas, é bom você procurar um médico, uma pessoa que seja apta, né, a te responder, a te fazer alguns levantamentos a respeito dessa perda de urina, para ver se é uma perda momentânea ou se é o início de algo que pode perdurar por alguns anos aí, né? E como é feita a reabilitação do assoalho pélvico? Então, a reabilitação do assoalho pélvico primeiramente, assim, o tratamento todo é feito de a forma mais preventiva possível, né? E para a gente não chegar a um quadro de cirurgia, porque questões cirúrgicas é muito complicado quando se trata de uma incontinência urinária, né? Então, a gente vai fazendo os tratamentos possíveis para estar minimizando ou até mesmo sanando esse quadro, né? De tratamento, no caso, a reabilitação do assoalho pélvico seria um tratamento mais conservador, né? Lógico que a gente vai fazer a questão de, primeiro, uma anamnese, né, de mudanças de vida daquela pessoa, né, chegar ao ponto de saber o que ocasionou, em que época, né, desde quando tem esses sintomas, e aí para a gente fazer uma reabilitação. No caso das mulheres, né, o que mais interfere assim na questão do assoalho pélvico, a gente pode estar fazendo os exames físicos, né, que um exame que a gente faz, um exame bidimensional ali, que é a introdução, né, de 2 dedos, para a gente saber a força de contração, para saber realmente o que a gente pode estar fazendo para melhorar essa incontinência. E de que forma que isso...
Qual o papel do fisioterapeuta nessa reabilitação do assoalho pélvico? Então, o fisioterapeuta, ele que é responsável por essa parte de reabilitação, porque o assoalho pélvico nada mais é do que a rede de sustentação dos nossos órgãos internos, né? Se a gente não tem ele fortalecido, a gente pode ter um prolapso de bexiga, né, que é a queda de bexiga, mesmo sem ter a questão de uma incontinência mais severa, né? Então, a gente faz uma inspeção pélvica primeiro, lógico, com consentimento da paciente, né? Que consiste ali na palpação bidigital no canal da vagina, que vai permitir uma avaliação funcional do nosso assoalho pélvico, né? A gente vai quantificar ali o número de contrações rápidas, o número de contrações lentas, a intensidade e o tempo dessas contrações, né? A gente também tem um aparelho que é o biofeedback, né? Que é através de sondas que a gente introduz, ele vai nos mandar uma resposta eletromiográfica, né? Vai na tela de um computador, como que está acontecendo aquela musculatura, aquela contração daquela musculatura. E com esse mesmo aparelho, a gente pode fazer o paciente ter a percepção do que a gente vai precisar solicitar quando eu der um comando de um exercício, né? Porque é muito fácil a gente achar que ele vai conseguir fazer, mas a gente tem toda uma musculatura ao redor, né? Tem a musculatura do abdômen, tem a musculatura glútea, que são musculaturas acessórias e que no tratamento do assoalho pélvico não é indicado a gente fazer, né? Fazer essa contração. Por quê? Porque vai dar uma falsa percepção que a gente está fazendo o exercício correto. E os tratamentos... Então, desculpa. Pode ficar à vontade. Então, assim, a gente usa os exercícios mais utilizados, né? São os exercícios de Kegel, né? Para reabilitação. Ele foi um ginecologista pioneiro no tratamento da musculatura do assoalho pélvico. E tem várias associações. A gente pode associar com cones vaginais, né? Que são pequenas cápsulas de pesos diferentes. Então, a gente consegue trabalhar gradativamente, né, com esses cones também. As próprias bolas, né, que a gente fala bola de pilates, é uma bola suíça. E a gente pode estar associando a vários exercícios funcionais, né? A gente associa com exercícios de respiração, com um método hipopressivo, né, que é um método de sucção abdominal. Tudo isso ao mesmo tempo que a gente está solicitando lá dentro a contração da musculatura específica do assoalho pélvico. Uhum. E exercícios físicos, a musculação em si, ela é capaz de fazer o afrouxamento do assoalho pélvico? Então, em se tratando de uma incontinência urinária por esforço, né, vai ter um aumento miccional aí. Porque se você imagina que num simples levantar a gente já tem uma perda de urina, né? Então a gente tem que primeiro fortalecer, fazer todo o tratamento de assoalho pélvico, e quando esse estiver tratado, tiver tudo ok, né? E sim, pode voltar a fazer as atividades físicas normais. Uhum. E esses tratamentos que você citou, eles são satisfatórios? Mesmo nos casos mais intensos, do grau 3, por exemplo? Sim. Por quê? Porque a gente vai fazer as pessoas se autoconhecerem, né? Muitas vezes, a maioria, 99% das pessoas, a gente se preocupa com o externo. Eu vou para academia para malhar, para ficar com a musculatura mais rígida, né, para ficar mais definida, tudo certinho, mas a gente esquece o nosso interno, né? Então, tanto a questão do assoalho pélvico, você vê aí que tem a questão respiratória, a gente trabalha como um todo, né? E, assim, influencia muito a questão de malhar,
né, para quem tem, no caso, incontinência urinária por esforço. Não que seja proibido, mas tem graus e pesos que a pessoa não deve fazer. Tem exercícios que a pessoa não deve fazer. Por isso a importância de tratar antes. De alto impacto, isso. Às vezes, a gente não procura uma ajuda de um profissional por questões de, eu tenho uma vergonha, ou é isso algo passageiro, né? Mas algo passageiro não, algo passageiro que dura o quê? Uma semana, um mês, 2 meses, aí tem alguma coisa de errado, né? Então, conversa com vamos procurar. Hoje, assim, né, a gente tem, graças a Deus, a maioria dos nossos PSFs aqui no município tem um médico lá uma vez por semana, tem constantemente a presença de um enfermeiro, e aí eles vão fazer essa triagem que podem estar, indica uma ginecologista, um urologista, né? E qual o impacto? Para estar indicando o sinal está meio lento, né, Vânia? Qual o impacto da incontinência urinária na vida de uma pessoa? Então, uma condição que afeta a qualidade de vida, assim, extremamente, a pessoa fica muito abalada, né? Porque compromete o bem-estar físico, o emocional, o psicológico e social das pessoas, né? Porque você com a perda repentina ou com a perda periódica ali de urina, né? A urina tem o cheiro característico, né? Tem pessoas que usam um protetor diário e tudo bem, vai ali, troca, mas o cheiro fica, né? Mas tem aquelas pessoas que tem que chegar ao ponto de usar uma fralda ou de nem sair porque realmente não conseguem ter esse controle. Então, assim, um impacto psicológico é muito grande. Com certeza, não pode usar qualquer roupa também, né? Ivânia, qual o seu telefone de contato para quem queira fazer um tratamento, saber mais, né, sobre o assunto, onde você atende também? Então, é 27, né, 99826-3194, né? Na área da fisioterapia, de reabilitação, essas coisas, eu atendo mais home care, né? Eu faço atendimentos domiciliares, né? Mas na área da estética, que eu também atuo, né? Eu trabalho no estúdio da Lene Queiroz, ali na Rua do Pátio de Festa. E está aberta, então, a conversação, né? A tratamentos. Isso, lógico. Se tiver alguma dúvida que queiram, né? Eu tenho esse episódio, você poderia estar me sanando isso e isso. Com certeza, pode me procurar, que eu tenho prazer em estar ajudando. Agradeço muito a sua disponibilidade de falar com a gente aqui no Papo de Mulher de hoje. Desejamos a você uma boa tarde, Vânia. Igualmente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. E essa foi a fisioterapeuta Vânia Espíndola falando sobre a incontinência urinária aqui no nosso Papo de Mulher, que volta na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Você está ouvindo Papo de Mulher.